Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Você sabe como curar as doenças e manter a saúde? Realmente é um assunto importantíssimo, porque havendo saúde, acaba o nervoso, acaba o desequilíbrio, acaba o câncer, acaba a leucemia, acaba a lepra, acabam todas as doenças que vêm destruindo a humanidade. Só com o reflorescimento, ou melhor, só com o reflorestamento, o restabelecimento da flora medicinal, para que todos possam florir, e sempre florir, com bastante saúde, para melhor progredirem racionalmente, na forma consciente e positiva. No vegetal está a conservação da saúde do animal racional, está a alimentação do corpo e a saúde perfeita do corpo. A destruição do vegetal foi a causa da destruição da saúde do animal racional. Então, no vegetal estão as duas coisas principais da estabilidade do corpo humano: o alimento e o remédio por meio da respiração. Então, há necessidade do vegetal para a conservação da saúde do animal racional. A natureza é pródiga, pela sua essência formal, para a estabilidade e o equilíbrio do animal racional. Um é o alimento oral da máquina e o outro é um alimento respiratório para a conservação vital da saúde humana. Então, a saúde é conservada pela respiração da flora medicinal e a máquina. E a máquina é conservada pela alimentação adequada à máquina. Então, a natureza é perfeita, bela, linda e pródiga, mas a deturparam inconscientemente, de uma forma prejudicial ao corpo humano, porque há muitos sofrem as consequências dos males destruidores da saúde da vida. É verdade que ninguém nasce sabendo, tudo tem que aprender, mas nunca é tarde para que tomem conhecimento das relações da natureza, o que ela se propõe, para que ela foi feita, sua serventia sobre o ser humano. Se ela alimenta o corpo, também cura o corpo, de uma forma natural, a respiração da flora medicinal. Mas, da forma que usavam fazer, se destruíram a ponto de ficarem confusos, sem saber o que fazer para combater tantos males incuráveis. Quer dizer, Dr. Carlos, que a respiração da flora, isso também traz curas para o ser humano, não é isso? A essência dos vegetais, das árvores, isso tudo ajuda a compor a restauração do ser humano, é isso? É verdade. Esse texto está no 5º fascículo da réplica do Racional Superior. E na sequência ele está trazendo muitas informações do tempo do alfabeto astrológico, que a flora medicinal mantinha a saúde de todos e não precisava de remédio algum, né? Isso tudo está na sequência que esse livro faz parte, né? E é um fato real, né? E o que está acontecendo é desmatamento, queimadas, tudo isso todo mundo está sabendo. E a qualidade de vida também está diminuindo na mesma proporção, né? E o aparecimento de vírus que eles dizem, no início diziam que eram vírus selváticos e tudo, porque o homem foi se meter lá no meio da selva e aí acaba trazendo para o meio da civilização entre aspas. Mas a questão da respiração da flora medicinal é muito fácil da pessoa saber, né? A maioria das pessoas intuitivamente já sabe disso. Vai para um lugar de serra, vai para um lugar perto de uma mata, a pessoa sabe que fica logo tranquila, e é um tratamento, de fato é um tratamento que cura, né? Mas
o racional vai levando outros conceitos no meio do texto, quando ele fala que a boca para a entrada do suprimento da máquina, a máquina de matéria orgânica, e a respiração é para a saúde, né? A respiração está ligada nos 3 chakras superiores, a tríade superior, e está ligado direto, os indianos chamam de campo biomagnético total, prana, com P maiúsculo, subdivide em 5 tipos de prana. O primeiro cuida do giro externo da áurea. Quando a pessoa está ansiosa, essa áurea externa fica um turbilhão. Os videntes veem isso, isso é sabido de muito tempo. Mas se a pessoa fizer um exercício respiratório, na mesma hora a áurea desacelera. Isso é tempo real. Qualquer um pode ter essa experiência. Em Hatha Yoga tem lá prana yamas. Yamas quer dizer controle desse prana que controla o vento circular da áurea, o vento de energia, né? Então, o racional coloca logo isso bem claro nessa lição, né? Aí a gente tem 2 coisas para falar. Primeiro, que os bebês humanos nascem sabendo respirar certo e relaxar muito bem. Eu digo para os pacientes que a gente nasce com um programa informático da fábrica Mãe Natureza para respirar certo. É só observar um bebê deitado, a barriguinha vai para fora, toda a santa respirada que ele faz. Por quê? Porque está usando o diafragma. Esse é o certo. E o ansioso? O ansioso respira rápido, errado, só com a parte alta, não usa o diafragma. E quanto mais ansioso, pior fica, né? Chega ao ponto do 10º par craniano, nervo pneumogástrico, fazer um curto-circuito e a mão chega a ficar suada. E a gente vê isso muito na clínica. É a ansiedade. A ansiedade é o quê? Pensamento acelerado. Ansiedade é um nome, né? Fantasia, igual Coca-Cola é o nome de uma beberagem artificial. Então, a ansiedade quer dizer o pensamento acelerado. O pensamento é real, existe, a natureza fez, é uma máquina de lapidação da humanidade. Mas esse acelerado, por conta do estilo de vida artificial que é contra o natural, é muito prejudicial. E bebês humanos também sabem relaxar muito bem. E as pessoas hoje em dia têm um sono muito perturbado, no outro dia estão com déficit, o cérebro está cansado, não chegou a ser reabastecido de neurotransmissores. Isso tudo está relacionado com a respiração, o relaxamento junto, mas estou falando principalmente da respiração. Nos exercícios, quando se aprende Hatha Yoga, eu estudo isso já há uns 40 anos. 40 anos atrás era difícil conseguir um livro. Professor era quase impossível e eu ainda caía na besteira de falar com um colega de faculdade, com um parente ou com um amigo, eles me olhavam assim, esse menino vai precisar ser internado. Agora não, tá no SUS, PIC, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, já tem 4 anos, né? É bom essa legitimidade social. Mas, voltando ao oxigênio, né? O racional fala que com a imunização racional, o oxigênio puro vai na frente do aparelho racional, nem deixa pegar doença. Isso está no texto, em outros textos correlatos aqui. A medicina, não, a ciência diz que o oxigênio medicinal, né, produzido por indústria especializada, é 99% de pureza. Nós temos um químico aqui, né? O oxigênio no ar, eles dizem que é 21%. O ar ainda tem mistura de hélio, argônio, etc. E com a pandemia, a gente fica ouvindo falar, não, fulano foi entubado e depois bota num respirador mecânico. Esse respirador mecânico é 100% artificial, mas a pessoa no início está consciente. Então o seu sistema nervoso autônomo está brigando com o controle da máquina, né? Fica mais nervoso, mais ansioso. E se a pessoa aprende a fazer a respiração correta, nem chegaria tantos a usar essa respiração mecânica. Mas isso não é ensinado, parece que não tem interesse numa coisa dessa, né? Então, o certo é fazer a respiração diafragmática e respirar livre, solto, lento, né? Os videntes falam que a conformação dos chakras em relação à coluna, lá no Oriente, tem de um jeito a espiral, né? E do Ocidente ao contrário. E a fisiologia mostra que eles respiram mais lento. Existe uma regra, uma equação de respiração e batimento cardíaco, né? Uma respiração e 5 batimentos cardíacos aqui no Ocidente, 4 lá no Oriente. Olha que coisa, porque culturalmente eles já têm, não é fatalismo, eles sabem que existe o karma, então eles não se envolvem tanto no artifício. Hoje em dia,
não é mais uma grande verdade, mas ainda tem isso no povo, no cultural do povo, na mentalidade do povo, né? Então, no final das contas, o que esse texto fala da saúde, a saúde a gente fala em sistema imunológico, então quem aprende a respirar naturalmente bem, vai estar com a sua áurea mais forte. E eu já, como eu falei, estudava essas práticas já há bastante tempo, né? Quando eu comecei a estudar cultura racional, já estudava. Eu comecei a observar na leitura que a gente naturalmente começa a fazer uma respiração mais lenta, mais profunda, e de vez em quando faz o que eles chamam lá de puraka, kumbhaka e rechaka, né? Os nomes do sânscrito, que depois, quando a pessoa vai estudar e vai fazer esses exercícios de pranayama, que são vários tipos, a pessoa vê que intuitivamente o aparelho racional, quem está estudando a cultura racional, pela energia racional, vai fazendo esses ciclos mais certos e também vai acalmando, porque a mente vai não tendo mais dúvidas. As dúvidas são brechas na áurea que entra pensamento, o pensamento é intruso, acelera a áurea, o pensador se identifica com o pensamento, aí ele está ansioso. É assim que funciona nas minhas palavras, né? Fala, Porfírio. Não, é só para fazer uma apreciação rápida sobre as duas correntes que nós podemos certificar-nos e aí cada um escolher aquela que é melhor para si. É a questão do reflorestamento do planeta, como dizem por aí. A gente sabe que não é planeta, mas a gente continua dizendo que é. É esse buraco aqui do fim do mundo. Se não reflorestar, nós estamos praticamente a espécie extinta. É a fase da recuperação. O reflorestamento traz o equilíbrio da saúde e é isto que a mensagem do racional superior. Porque nós ainda vamos ter um tempinho aqui, nessa forma material, precisamos de uma atmosfera limpa para poder desenvolver o raciocínio. Tudo naturalmente, no seu tempo. E, por outro lado, a ganância, a ambição dos negócios, da vida social e essa coisa toda, a radioatividade, principalmente essa radiação de celular, 4G, 5G, daqui a pouco vem o 7G, sai de baixo, porque é a forma de destruir o ser humano. Não por acaso, esta chamada epidemia do corona afeta exatamente a questão da respiração. Porque mata na hora, você não pode ficar mais que 2 minutos sem respirar. Você pode ficar algumas horas sem beber água, que é um grande alimento, que a gente também sabe que cura muitas doenças quando a gente bebe uma água potável, saudável, né? Uma bebida, um alimento puro. Mas a respiração é quase instantânea. E aí é onde a própria natureza está nos mostrando o caminho, alertando. Olha, radioatividade, rede social, essa coisa toda tem um preço muito grande e está envenenando. Ah, mas eu tenho que falar com todo mundo, tenho que fazer isso, então faça. Mas saiba que tem um preço para isso. De certa forma, vejam que os movimentos estão no sentido de corrigir tudo isso. O isolamento social, de certa forma, é benéfico, mas, por outro lado, também é maléfico, porque ninguém vive no mundo sem se relacionar com outras pessoas. Ah, agora vamos nos relacionar com redes sociais. Mas aí tem o tal do 5G, que essa rede social, para ser produzida ou existir, nós temos uma radioatividade muito forte. Aí a única saída que nós temos para manter uma rede social natural, aí entra o desenvolvimento do raciocínio, que eu estou me candidatando a que um dia eu não precise usar um aparelhinho desse para me comunicar com os meus amigos, que também não vão precisar desse aparelhinho, porque nós vamos nos comunicar naturalmente, pelo desenvolvimento do raciocínio, para fazer aquilo que realmente é necessário. E se nós olharmos bem, não precisamos de muita coisa para viver, não é verdade? Uma sopinha de capim com uma pitadinha de sal já vai muito bem. Brincadeira, tá? Esse é o vídeo anterior. Mas o que as pessoas precisam realmente compreender é: o ser humano é livre para escolher o que ele acha melhor. O racional superior nos educa,
nos esclarece e nos dá a informação de como a natureza trabalha. O arbítrio é nosso, as consequências também. Se souber adotar o certo, benefícios. Se não souber adotar o certo, malefícios. Tudo está em nós mesmos, a verdadeira solução. Por isso que a cultura racional, ela é para desenvolver o ser humano e responder a tudo aquilo que é necessário na respiração, na água que bebe, no alimento que come, na comunicação entre todos que é necessária, e tudo isso tem que ser adequado. Esta é o grande desafio que a natureza está jogando em cima de todos nós, estudantes ou não estudantes da cultura racional, para que todos cheguem a um bom termo. Mas todo mundo tem que saber qual é o preço daquele conforto que ele está usando. Eu estou usando um celular, eu sei que eu estou usando uma radiação que me faz mal também. Até onde eu posso usar, até onde eu não posso, ou devo ou não devo. Porque eu posso salvar uma vida usando o celular. Aliás, eu pessoalmente usei o celular para sair do meio da mata quando tinha quebrado a perna. Então não é condenar isto ou aquilo. É o ser humano atingir o equilíbrio. E este equilíbrio da respiração, da água, de tudo, enfim, ele será alcançado naturalmente com o nosso desenvolvimento racional. O livro Universo em Desencanto, entre outras primazias, que é o retorno, também tem esta de equilibrar o ser humano. Acho que a melhor coisa do mundo a fazer é a pessoa se conhecer, conhecer o seu organismo e conhecer que a natureza também é um organismo vivo, e assim tudo vai começar a se encaminhar para um futuro melhor. Ao contrário, vai para o inferno que já está, o inferno verde, a classe do animal irracional. Mais alguma coisa? Acho que tá bom, né? Complementar aqui que a gente está falando da imunização racional. Tudo isso que a gente está falando é da imunização racional e da racionalização. Então, imunização racional é no de per si, no individual. E racionalização é coletivo. Então, tudo isso é necessário, cada um cuidar do seu desenvolvimento e também reflorestamento, etc., para o coletivo, porque o futuro é racional, a fase racional é todos ligados a Deus, todos raciocinando, e um paraíso racional na Terra inteira. Então, eu quero aproveitar para dar realmente um parecer. A gente estava falando sobre o oxigênio, os vegetais. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas senti o que eu vou relatar agora aqui numa mata virgem que eu entrei para conhecer umas pessoas que moravam lá, que nunca saiu dessa mata. A mata virgem mesmo, se alimentava dos vegetais de lá que eles plantavam, sem agrotóxicos, sem nada. E aí eu cheguei lá, falei, começou a me dar fome, eu perguntei, nós não vamos nos alimentar? Vai comer o quê? Não, é um lanchezinho só aqui de uma batata doce, uma batata baroa, uma couvezinha e tal, mais nada. Ué, e não dá fome? Dá, quando dá fome você toma água. Então tá, me vê a água, quero tomar água. Tomei vários copos d'água. Tinha pessoas que não se alimentavam. A água matava a sua fome em todos os sentidos. Você estava tranquilamente acobertado de tudo, sem sentir falta de nada. Para você ver como a natureza providencia e sabe de tudo e tem todos os elementos básicos e precisos necessários para manter a nossa saúde. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Não perca tempo, conheça o livro Universo e Desencanto, o livro de cultura racional. Muito obrigado pela sua atenção e saúde.